E vamos invocar a luz do Espírito Santo para que nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, e a gente, compreendendo o teor desse conteúdo, dessas palavras que ouvimos hoje aqui, possamos também sair daqui animados e encorajados, com o coração aquecido da palavra de Deus, para colocarmos em prática. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós temos uma experiência diferente, interessante, profunda e também muito comprometedora com essas leituras de hoje, a começar pela primeira leitura. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os, voltou para Jerusalém. Eles, porém, partiram de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, né? Olha só, eu estava vendo no mapa. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Primeira viagem missionária de Paulo. Eu estava vendo no mapa, né, uma coisa, né, é você está aqui em São José, comparando, né, você vai fazer uma missão, tá bom, ali em Jacareí, Guararema, Santa Branca, Caçapava, Taubaté, Aparecida, Lorena ali. Ok. Outra coisa é você fazer uma viagem missionária, a parte do tempo a pé, algumas embarcações, enfim, como fez Paulo aqui agora. Sabe que de Jerusalém, de onde saíram, a Perge, 800 quilômetros. De Perge a Antioquia da Psídia, mais 150 quilômetros. Quantos quilômetros esse pessoal foi? 950 quilômetros. Às vezes a igreja está do lado da nossa casa, na rua, no bairro. Aí hoje eu não vou, não estou afim, é longe, não é? 950 quilômetros. Esse povo foi para quê? Para falar de quem? Para falar de quem? De Jesus. Chegaram lá, tinham uma sinagoga, e de repente, olha o que acontece aqui, minha gente. Por isso que a palavra ela tem que ser lida, relida, enfim, né? E hoje a gente tem o privilégio de ter tantos aplicativos que temos o contato da palavra antes mesmo de participar da missa. A gente tem a leitura, né? Olha aqui. Depois, entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da sinagoga e dos profetas, os chefes ali, 950 quilômetros, lá tinham judeus, portanto tinha sinagoga. Os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Que coisa, hein? Se vocês têm uma palavra para encorajar o povo, pode falar. Já primeiro puxão de orelha para nós hoje, né? Primeiro puxão de orelha. Onde você vai? Você tem uma palavra para encorajar as pessoas que estão aí do seu lado ou não? Onde você vai? Com quem você está, né? Você sempre tem uma palavra de encorajamento? Né? Podem falar. Foi isso que pediram para Paulo. Vocês têm uma palavra de encorajamento? Ou geralmente quando a gente vai assim, descascar, fofoca, né? Criticar alguém, né? Falar de coisas que a gente não entende, não estudou, não aprofundou e vive falando bobagem, né? Situações que a gente não tem conhecimento, porque não lê mesmo, não conhece a palavra. Vocês têm uma palavra de encorajamento. Olha aqui a missão nossa. Onde a gente vai, nós sempre temos que ter uma palavra de encorajamento, né? Se algum de vós tem uma palavra para encorajar o povo, podem falar. E aí o que fez? Então, primeira lição, né? Sempre temos que ter uma palavra de encorajamento, não de diminuir, de criar cisânia, divisão, intriga. Palavra de encorajamento, essa é a nossa missão. E a gente já vai entender por quê. Paulo se levanta, né? Imagina, viajou 950 quilômetros para ficar quieto? Não, ele pega essa oportunidade, aproveita a oportunidade e vai lá e fala, e faz, que interessante, um resumo
um grande resumo de toda a história da salvação. Um grande resumo. Paulo quer anunciar quem? Paulo quer chegar em quem? A intenção de Paulo é falar que nome? Falar o nome de Jesus. Ele foi para lá, isso é apóstolo. Ele foi lá para falar o nome de Jesus. Mas ele podia levantar e dizer: olha, eu venho aqui falar de Jesus. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Então o que ele fez? Ele pega a história de Israel, está falando para judeus e prosélitos, está falando para pagãos, enfim, lá, né? Ele começa, israelitas, né? E aí começa o Deus de Israel, dos vossos antepassados, lá no Egito, e de repente libertou, e os profetas, e o profeta Samuel, e de repente o primeiro rei escolhido foi Saul, da tribo de Benjamim, e depois mais tarde o rei Davi, e etc, e Davi, e veio coração, até que chegou a João, e para falar, Deus fez surgir um Salvador, que é Jesus. Antes que Jesus chegasse, ele falou de Jesus, não falou? Antes que Jesus chegasse, Deus mandou João. Se tinha um nome que era respeitado, que era conhecido internacionalmente entre a cultura judaica, era o nome de João. João era conhecido. Ninguém mais, assim, o povo de Israel, mas o nome de João tinha crédito. O nome de João era forte. E Paulo, sabendo disso, pega o nome de João como... Não tem quando de repente você vai fazer, não sei se ainda funciona isso nas relações comerciais, que você precisa de um avalista, ainda tem ou não, né? Dona Mara, tem os avalistas? Ainda tem, né? Então você precisa de um avalista, né? Ou seja, um avalista, o que é um avalista? Ou seja, eu estou colocando meu nome, pode acreditar, eu estou colocando meu nome, eu dou o meu nome, olha, pode assinar que está o meu nome ali, né? Um avalista. Então Paulo quer falar de Jesus, e pega como avalista João, e vai dizer assim, ó, até João, que tem uma fama, um respeito entre vocês, até João, né, acreditou em Jesus. Até João acreditou. E o pessoal, nossa, se João acreditou em Jesus, quando disse, olha, não sou eu não sou digno de desamarrar a sandália dos pés, não sou eu não sou o Messias, porque havia a crença de que João era o Messias, que era inclusive muito parecido com o profeta Elias, que havia de voltar. Então havia toda uma crença, o jeito que se vestia, o que falava, como se comportava. João tinha todos os traços de Elias e do Messias. E João dizia, não sou eu, não sou eu, aquele que haverá de vir, não sou digno nem de desamarrar a sandália dos pés. E Paulo usou isso, se até João acreditou em Cristo, em Jesus. E aí a gente vê o resultado, que as pessoas, ouvindo o testemunho de Paulo, Barnabé, enfim, falando da história da salvação, acreditando e colocando João como avalista, João como testemunha da sua palavra, né? Interessante a gente ver assim, João como avalista, né? João como deu autoridade ao discurso de Paulo, né? Nós somos avalistas de Jesus, sim ou não? Nós somos convidados a sermos avalistas de Jesus, né? Ou seja, quando eu falo, quando eu testemunho, quando eu vou, uma palavra de coragem, eu faço como um avalista de Jesus? Eu também tenho essa atitude, né? A minha vida testemunha, a minha vida testifica, né? Que eu sou um representante de Cristo naquele momento ali. Essa é a grande lição dessa primeira leitura. Aí vamos para a leitura do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que fala dessa grande realidade, né, que o próprio Evangelho nos ensina. Onde está Jesus? Que cena? Depois de ter lavado os pés dos discípulos. Estamos onde? No cenáculo. Que dia que é da semana? Uma quinta-feira. Estamos no cenáculo numa quinta-feira. Jesus está falando para quem? Jesus está falando para quem? Quem está ali com eles? Somente os apóstolos, só os 12. Jesus está falando para eles. Jesus, ali não tem mais ninguém.
Nem Nossa Senhora estava ali. Jesus tinha escolhido, está ali na Santa Ceia, lavou os pés dos 12, que a gente viu aqui na Quinta-feira Santa, está falando para eles, pastores, escolhidos a dedo, frutos de uma oração tremenda de Jesus, ali a igreja, os representantes da igreja, é ali que nasce os representantes, os apóstolos. Por isso que depois, minha gente, é muito interessante isso, que depois da nossa igreja católica, ninguém mais pode ser chamado de apóstolo. Não existe. Hoje a gente tem um monte de apóstolo tal, né? Não, a igreja católica não, é os 12 ponto final, não se pode. Não se pode, né? Porque somente os 12. Então Jesus está falando para eles. E olha só, vem uma frase aqui muito importante, né? Ele manda em missão. Assim como Paulo e Barnabé foram 950 quilômetros em missão, para testemunhar, para falar de Jesus, né? Para falar de Jesus, para levar uma palavra de encorajamento, né? E essa é a nossa missão, para falarmos de Jesus, testemunharmos com a nossa fé, com a nossa atitude, e levarmos as palavras de encorajamento para as pessoas. Assim Jesus manda também em missão. Em verdade vos digo, assim também no Evangelho, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando você vai em algum lugar, onde você está, a pergunta que o Evangelho faz a mim e a cada um de nós: quem é que nós estamos levando? Onde você vai? Quem você está levando com você? Onde você vai? Quem você está levando? Onde nós vamos? Quem estamos representando? Quem estamos levando? Estamos sendo embaixadores de Cristo, vai dizer São Paulo? Estamos representando Jesus? Eu levo Jesus com a minha atitude, com a minha vida, com o meu comportamento, com as minhas palavras, né? Quem me recebe, quem vos recebe é a mim que recebe, vai dizer Jesus. Então quem recebe você, está recebendo Jesus? Quem recebe você, está recebendo Jesus, naquele Jesus que você está levando? Então, meus amados, minhas amadas, esse Evangelho, essa primeira leitura, é uma grande lição para cada um de nós, né? Jesus que fala aos apóstolos diretamente para eles e só para eles, e a partir deles para a igreja, né? Os manda em missão. Paulo e Barnabé estão cumprindo essa missão, e não tem distância para eles. A gente sabe que Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, a última ele morreu, né? Foi na última que ele morreu, mas 3 grandes missões, e olha as distâncias que esses homens iam, né, para levar Jesus, Quem me recebe, quem vos recebe é a mim. Então quem recebe você, onde você vai, você tem que levar alguém, e esse alguém é esse Jesus que você crê, é esse Jesus que você acredita. Amém? Onde quer que estejamos, com quem estejamos, levemos sempre uma palavra de encorajamento.